Bom dia, boa tarde, boa noite! Oi, eu sou a Fran, sou uma psicóloga de nerds, sou uma nerd como vocês podem notar. Eu vim aqui com um vestido que eu mesma costurei e com uma capa que eu comprei no Marketplace, para trazer não só uma celebração ao Halloween, mas também para te explicar um pouquinho sobre o que é RPG de mesa. Depois que eu passei a me tornar uma psicóloga, às vezes eu tô numa mentoria, eu tô em alguma aula ali e eu trago que eu sou uma psicóloga de nerds, trago o que é RPG de mesa, todo mundo fica olhando pra minha cara tipo assim, o que é isso? É aquela massagem? Pra quem não sabe, tem uma massagem chamada RPG. E aí, depois de um tempo, eu passei a me perguntar, cara, e se eu fizesse um vídeo que explicasse pra pessoas que não fazem ideia? Dito isso, eu vou pedir pra você, por gentileza, se inscrever no canal, porque vez ou outra eu apareço aqui, trago algum vídeo que fala tanto sobre a minha vida, quanto a minha conexão com a espiritualidade, quanto a minha conexão com a psicologia e com o meu dia a dia sendo uma psicóloga nerd. E também já ativo o sininho para as notificações. Dito isso, bora pro vídeo? Eu vou tentar explicar RPG de mesa como se fosse para uma pessoa que não faz ideia nem do que é um RPG de computador. Então, se você já tem uma noção do que é um RPG de mesa, aproveita e manda para aquele amigo que não sabe o que é. E aí, eu vou contar um pouco sobre o que é RPG de mesa, também trazendo a minha experiência como uma pessoa que joga literalmente 12 anos. Um dia, eu tava com meu ex-namorado lá em 2012, e aí ele me apresentou pros amigos dele, e eles falaram que eles jogavam. E aí eu fui jogar com eles. E no começo eu não entendia nada, depois eu fui entendendo um pouco, depois eu fui entendendo um pouco mais. Não era só um jogo, que tinha muita conexão com nós mesmos, até o momento em que hoje o RPG é uma das coisas mais presentes na minha vida. Você que joga, sabe o quanto é difícil reunir todos os adultos, né, que já foram adolescentes com disponibilidade maior, num lugar só. Mas a gente tenta aqui pelo menos uma vez por mês, eu tenho um grupo fixo já faz 5 anos, e a gente tenta pelo menos uma vez por mês fazer essa reunião onde a gente passa madrugada alimentando a nossa criança interior. E não, eu não me visto assim em todo RPG, tá? Eu tenho mais o que fazer, me respeito. Mas o que é o RPG de mesa? O termo vem do Role Playing Game, que é basicamente um jogo de atuação. É um jogo onde você atua o seu personagem, você cria toda a história dele, você cria toda a essência. Então eu falo que quando você vai jogar RPG de mesa pela primeira vez, você vai criar um personagem que é, por exemplo, um guerreiro. Ah, eu quero que ele foque em bater. Tá, beleza. No começo, fica uma coisa mais rasa, porque você ainda tá aprendendo. Só que depois você pode criar, por exemplo, quais são as fraquezas do seu personagem, quais são as dificuldades que ele tem para lidar com algum trauma do passado. Normalmente uma mesa de RPG, ela se compõe pelo quê? O mestre, que é uma pessoa que vai estar narrando uma história, e ele vai criar todo um cenário baseado em toda uma temática. E existe também os jogadores. Os jogadores são as pessoas individuais, cada uma delas vai criar uma história sobre o seu personagem, vai escolher o background, que é aquela história do passado, quem era o seu personagem antes de ele se encontrar com os outros personagens da mesa. E ali é que você pode explorar um pouquinho, trazendo as fraquezas do seu personagem, traumas do passado, coisas que deixam ele irritado, e tudo isso quem vai desenvolver é você durante a sua atuação. Por exemplo, eu tô ali atuando na mesa e eu crio um personagem que tem dificuldade para lidar com a fúria, dificuldade para lidar com a raiva. E aí vem uma pessoa na direção dele numa taverna cheia de gente e a pessoa derruba a cerveja dele. O que seu personagem faria? Se você sabe que o seu personagem tem uma dificuldade para lidar com a raiva, como ele poderia explorar isso nesse aspecto? O RPG, eu falo que ele começa com uma diversão, mas ele acaba na emoção. Ele acaba na interpretação. Eu vou até deixar no link aqui embaixo um vídeo que eu fiz na outra rede que traz uma cena de RPG e sobre como ele pode conectar tanto com as nossas emoções. Ele é um vídeo de um grupo chamado... Ih, gente, me deu branco. Eu só sei que acaba com 6 no final. Mas eu deixo aqui também o arroba deles para vocês seguirem, se vocês quiserem. E eles lançaram uma campanha e houve um momento que foi muito comovente, que foi muito bonito, em que um personagem acaba se encontrando com os espectros dos pais dele, que já faleceram. E ele conversa com esses pais. E quando a gente vê, todo mundo da mesa tá chorando. O mestre tá se segurando para não chorar, os outros personagens estão chorando, e até todo mundo que viu esse vídeo quando eu postei comentou que acabou chorando, inclusive eu enquanto editava. O RPG, ele se torna mais do que um jogo, porque é um espaço para você explorar suas emoções. Não é à toa que hoje ele ainda é fluente na própria terapia. Eu tenho um amigo, por exemplo,
que aplica a RPG terapia, que não é aquela das costas, mas que é uma terapia onde você conversa com o psicólogo, você traz ali, ele percebe durante o processo terapêutico todas as suas fraquezas e ele consegue criar uma campanha para você, onde através do seu mundo lúdico, ele vai te ajudar a acessar traumas ou dificuldades que você nem percebia que tinha. O RPG, ele é muito mais do que um jogo, muito mais do que interpretação. Ele fala sobre nós. Existem 2 modalidades de jogo. Uma delas a gente chama de one shot, que é uma aventura que é feita para durar uma vez só. Nela, as coisas são mais épicas, para acontecerem de forma mais rápida. Então a tendência é do jogo durar, por exemplo, umas 6 horas. Se você tem um filho que tem RPG de mesa, já fica a dica. Aquele dia que ele fala que ele vai jogar RPG, não espere ele voltar. Ele podia estar numa balada, ele podia estar fazendo alguma coisa perigosa. Ele tá ali só rolando uns dados na mesa com os amigos e passando raiva se ele tirar um. Então fica tranquila quanto a isso. E ele tem a modalidade campanha. Na modalidade campanha, a periodicidade do jogo pode durar muito mais. É aí que acontecem encontros semanais, encontros mensais. Tem gente que tem a disponibilidade para jogar toda semana. Tem gente que joga online pelo Discord ou pelo Google Meet. Tem gente que joga presencial, que é o meu caso, por exemplo, uma vez por mês. Os meus amigos vêm aqui em casa, ou eu vou na casa de um deles e a gente dorme lá. E eu falo que é a única vez em que nós, adultos antissociais, passamos a madrugada inteira jogando e fazendo alguma coisa. E nessa modalidade de campanha, costuma ser uma aventura um pouco mais longa, onde o mestre tem a possibilidade de explorar mais as situações, explorar mais os personagens. Então ele consegue trazer algumas fraquezas. E aí, gente, uma das coisas que eu falo é que quando a gente tá criando um personagem de RPG, por mais que às vezes fisicamente ele pareça diferente de nós, ele ainda carrega alguma coisa que dói em você. Ele ainda carrega alguma dificuldade que tu poderia trabalhar na terapia. E eu aprendi muita coisa com RPG graças a isso. Voltando à questão de periodicidade, a campanha pode levar quanto tempo os jogadores quiserem. Enquanto tiver jogador vivo na mesa, vai ter campanha rolando. Tem campanhas que levam cerca de 10, 15 anos, eles jogam a mesma campanha. Haja criatividade para o mestre para criar todo um cenário que dura todo esse período. No nosso grupo, por exemplo, a campanha maior que a gente jogou foi 2 anos e meio. E agora eu queria estar trazendo um pouquinho sobre os dados. Os dados de RPG auxiliam a gente a entender se as nossas ações vão ter uma consequência positiva ou negativa quando a gente está jogando. Imagina que você está ali no meio de uma batalha, jogando contra um inimigo, e aí você quer se esconder, você quer passar sorrateiro, você quer desviar. Para tudo isso, você vai rolar o que a gente chama de D20. Eu tenho aqui uma pelúcia que representa esse dado, que normalmente a gente que joga jogos de tabuleiro tá acostumado àquele dado de 6 lados, né, que é aquele quadradinho. Mas aqui a gente tem, por exemplo, um dado de 20 lados. Ele pode dar tanto um resultado de 20 quanto um resultado de 1. O resultado 20 é o máximo de resultado positivo que você pode tirar para tirar o que a gente chama de crítico positivo. No dado de 20 lados, quando você tira um 20, significa que você vai acertar automático. Se você queria dar um dano no inimigo, você vai dobrar aquele dano dependendo do sistema que a gente joga. Eu não achei os meus, então eu roubei os do meu marido. Ó, esse é o tamanhico do dado, tá? Ele tem 20 ladinhos, do meu marido é temático, por exemplo, então ele tem umas caveirinhas dentro, não sei se vai dar pra vocês ver, aqui é a caveirinha, né? Tá vendo? E aí tem os meus que são muito bonitos, mas eu não estou achando, tá? E aí, esses dados determinam, então, o sucesso ou a falha. Se você tira um crítico, por exemplo, é falha automática. É aquela pessoa, eu queria dar um soco no meu amigo, eu tirei um, eu soco a parede, eu caio no chão, eu tropeço, eu soco a mim mesmo, entendeu? E aí cabe ao mestre ser sempre criativo com como as coisas vão se desenrolar. Mas aqui eu queria trazer também sobre algumas lições que eu, Fran, tive com algumas personagens no decorrer da minha vida. Eu tive várias personagens durante esses 12 anos. Houve uns 4 anos ali em que eu passei sem jogar, mas a personagem que mais me marcou até hoje foi uma elfa que eu criei chamada Ivy. Eu, Fran, já estava acostumada a jogar com personagens que eram mais parecidas comigo, eram mais gentios, mais falantes, eram mais animadas. E aí eu lembro que eu cheguei em um ponto, né, quando o meu amigo falou que ia mestrar pra gente uma aventura, cheguei num ponto e pensei assim, cara, eu já fiz tudo isso, que tal eu diversificar e mudar um pouco essa personagem? E foi muito interessante o processo criativo dela, porque ela foi de uma personagem extremamente fechada, e hoje eu percebo que ela era o extremo de quem eu era. Eu, por exemplo, era uma pessoa mega espontânea, mega animada, uma pessoa que muitas vezes
se considerava trouxa, né, pela bondade. E aí eu resolvi criar uma personagem que era o oposto, no sentido de, ela era má, ela peitava todo mundo, ela não tinha saco para as pessoas, ela era muito fechada. E foi muito interessante que durante esse processo eu percebi que nenhum desses extremos era saudável. Nem a versão que eu era na vida real e nem a versão que eu criei para minha personagem. E como que isso foi desenvolvido e percebido ao longo do tempo? Com o mestre, o Richard, que é meu amigo, construindo toda a história dessa personagem e trazendo mais leveza para a vida dela. Então ela passou por vários dilemas durante esses 2 anos e meio que a gente jogou, que muitas das vezes eu saía com o triplex alugado na cabeça. Então o que era para ser um jogo se tornou algumas das coisas que ensinaram lições valiosas para mim. E aqui eu vou trazer para vocês 5 lições que eu tive com a personagem Ivy Alterian. Toda essa história que eu vou contar para vocês aqui agora, gente, fui eu que desenvolvi. Eu que conversei com o mestre ali antes da gente iniciar a aventura, e eu decidi que a Ivy era uma personagem que tinha sido uma órfã. Ela era uma meio-elfa, que é filha de um elfo, que são esses seres aqui de orelhas pontudas, eles são presentes no universo do Senhor dos Anéis, filha de uma elfa com um humano. E ela foi deixada em um orfanato, onde ela sofria muitas represálias, ela não suportava as donas do orfanato, que maltratavam muito as crianças, e chegou um dia que, movida pela raiva, ela destruiu tudo, ela só não machucou as crianças, mas ela ameaçou as mulheres, e ela decidiu que se elas continuassem maltratando as crianças ali, um dia ela voltaria e acabaria com tudo aquilo de vez. E aí, ela foi embora. Ela fez um pacto com uma criatura para ter poderes. Lembrando, gente, isso é um jogo, é uma narrativa. Não quer dizer que eu saio daqui e vou fazer pacto com o diabo. Houve muito problema com RPG de mesa na época dos anos 80, 70, em que houveram muitas represálias, porque as mães pegavam os livros de RPG de mesa, que são livros que contam o sistema, e tinha lá criaturas para você lutar contra, por exemplo, um diabo, e a galera achava que estava rolando um surto satânico. E não era isso que estava acontecendo. Mas aconteceram várias coisas na história que acarretaram a isso. A minha personagem, ela fez esse pacto com uma criatura chamada Corruptor, e ela tinha poder através dele. E foi muito interessante, porque quando eu desenvolvi ela era uma ladra, ela era uma pessoa muito séria, tudo que o Corruptor pedia, ela fazia. E aí, quando eu comecei a jogar com a mesa, ela foi criando vínculo com os outros personagens. Ela criou vínculo com o personagem do meu marido. E aí chegou um ponto em que eu fui percebendo que não dava pra ela ser esse extremo oposto, porque eu não era assim. Então eu fui colocando um pouco de mim na personagem. E ao longo disso, eu fui aprendendo essas lições valiosas que eu vou trazer pra vocês. E a lição número 1 que a Ivy aprendeu e que eu aprendi por consequência foi o questionamento das divindades e das crenças enraizadas. A Ivy tinha muito essas crenças enraizadas de que existiam pessoas boas e ruins, que ela poderia determinar isso e que quem precisasse ela eliminava, ela não estava nem aí. E a partir do momento em que ela criou vínculo com pessoas na vida adulta, que foram os aventureiros com quem eu joguei, os meus amigos, os personagens deles, foi que ela começou a questionar as coisas que ela fazia. E ela parou de entregar almas para o Corruptor. Ele, bravo com aquela situação, ameaçou tirar os poderes dela. E aí a gente teve um momento muito interessante em que o personagem do meu marido morreu durante uma batalha. E eu chorava copiosamente, porque não era só a Ivy que estava ali, era eu também. Então eu chorava e a minha personagem tentou ressuscitá-lo. Ela tentou implorar pro Corruptor para que ele ressuscitasse ele, né? E aí o Corruptor virou para ela e falou assim: tá bom, eu ressuscito, mas você tem que me dar mais almas. E ali ela entendeu que eu não teria como ela fazer isso. Então, eventualmente, ela entendeu, tá, se eu só sou uma bruxa por conta dos seus poderes que você me deu e você tá ameaçando tirá-los, então eu vou aprender a lutar na força. E aí ela começou a lutar como uma guerreira também. Então a Ivy, ela era uma bruxa e uma guerreira, porque se o Corruptor tirasse os poderes dela, já que ela não tava mais matando ninguém, ela ia matar todo mundo na força mesmo. E ela, a partir do momento que ela questionou e entendeu que o código de conduta dela não condizia mais com aquilo, ela peitou e ela foi contra. O segundo ponto foi aprender a aceitar ajuda e entender as próprias limitações. E isso aconteceu justamente durante a morte do personagem do meu marido, porque quando ela percebeu que ela tinha uma limitação, que não daria pra ela salvar todo mundo, ela ia ter que ver pessoas indo embora. E durante essa campanha, durante 2 anos e meio, eu ouvi quase todos os meus amigos.
Porque quando você morre no RPG, quando o personagem morre, se ninguém conseguir ressuscitar ele, a única opção é a pessoa que tá jogando ali criar um novo personagem. Então meu marido teve que criar um novo personagem, meus 2 amigos que estavam jogando tiveram que criar um outro personagem, e eu fui a única que sobrou da turma original. Eu fui a única que ficou ali até o final da campanha, onde tudo se encerrava. Então ela perdeu muitas pessoas e ela teve que entender que a morte era parte da vida e que isso não estava no controle dela. Sobre a questão de pedir ajuda, ela começou a aceitar a ajuda das pessoas do vilarejo, ali onde eles estavam. Ela começou a aceitar que ela não podia lidar com tudo sozinha. O terceiro ponto, que esse foi o que mais me pegou, foi entender a falta de conexão com crianças. Eu, Fran, tinha as minhas limitações com crianças. Quando uma criança chegava perto de mim, eu juro, gente, eu não sabia brincar, eu não sabia interagir. Eu ficava extremamente encurralada. E eu pensava, eu nunca vou querer ter filho, eu nunca vou gostar de crianças, eu tô ferrada nesse aspecto. Eu acabei trabalhando isso eventualmente na terapia. E hoje, apesar de eu ainda não ter vontade de ter filhos, eu amo cada criança que eu vejo. E isso começou também na terapia, mas também na Ivy, porque a Ivy era uma personagem que não ligava pra ninguém. Só que houve um momento em que o mestre falou assim, eu quero que vocês entendam que durante esse período vão ser 3 meses aí que vocês vão passar longe, e eu quero que vocês me digam o que o personagem de vocês fez. E aí ele pegou e falou pra mim assim, o que seu personagem fez? Eu falei, a minha, ela foi até o orfanato, porque ela sabe que ele ainda existe, e ela quer saber como que estão as coisas por lá. E quando ela chegou lá, e ela encontrou as crianças sofrendo maus tratos, ela deu uma coça nas donas do orfanato, e aí o mestre falou, rola então um D20, que é o dado de 20 lados aqui, que vocês podem ver, pra ver quantas crianças você resgata. E ela voltou pro vilarejo dela com 18 crianças, e eu interagi com cada uma delas durante esses 2 anos e meio. Então eu também comecei a desenvolver um senso materno que não existia em mim, graças a essa personagem. Eu não sei se eu vou ter filhos um dia, mas eu lembro que depois de trabalhar isso na terapia, eu peguei um bebezinho no colo pela primeira vez e eu chorava, porque eu entendi que só porque eu tinha essa desconexão, era só porque foi algo que eu não aprendi, foi algo que na minha história de vida esteve ausente, e não significava que eu não podia ressignificar e trabalhar aquilo de novo. A Ivy se tornou uma ótima mãe, e eu, quem sabe um dia, mas hoje eu sou uma ótima tia e uma ótima mãe de pets. O quarto ponto foi entender que o jogo não era só meu. Eu sempre fui uma pessoa muito apegada com controle. E não só de querer controlar os outros, mas querer controlar o meu futuro, querer controlar a minha situação, querer impedir que nada de errado acontecesse. E a gente descobre na terapia que isso não é bem real, né? Durante o jogo, eu entendi que o jogo não era só meu, porque muitas das vezes eu queria tomar a dianteira. E isso estava tirando a diversão dos jogadores. Muitas vezes um amigo meu ia tomar uma atitude dele que ia acarretar em um erro, e eu ficava irritada, eu tentava repreender, eu falava, não, você é burro, você tá fazendo isso. E eu tive que aprender a ter paciência para eu não perder as pessoas ao meu redor. E isso foi uma das coisas que eu fui trabalhando na terapia eventualmente também, para hoje entender que as pessoas ao meu redor vão errar, que eu vou errar, que eu não posso ser intolerante com os erros dos outros, ainda mais erros que prejudiquem principalmente só eles, porque cada um tem a sua jornada. Entender que o jogo não era só meu me deu espaço para dar liberdade para as pessoas na minha vida real. E deu espaço para a Ivy entender que os erros e consequências são coisas que você vai lidar na vida o tempo todo, porque a sua vida não é só sua. Ela envolve as pessoas que você ama, ela envolve as pessoas com quem você tá naquele momento. Então isso foi muito importante pra mim. E o último ponto que eu aprendi com o RPG de mesa, em geral, não só com a Ivy, foi a lidar com situações sob pressão. Quando você tá ali jogando, o mestre tá ali falando, o inimigo te ataca, o que você faz? Você tem que pensar rápido, você não pode ficar parando 2 horas ali, é igual um jogo online. Eu tô jogando online e o inimigo vem, se eu não matar eu vou morrer. Você precisa ser criativo. Houve vezes, por exemplo, em que a gente foi colocado numa caverna em que a água tava subindo e a gente teve que usar a criatividade, então ajuda também no raciocínio lógico a você pensar de formas criativas como o seu personagem pode sair daquela situação. E me ajudou a lidar mais com situações sob pressão, de entender, eu preciso fazer alguma coisa agora. O que eu posso fazer para não espanar? O RPG me trouxe todas essas lições valiosíssimas que eu guardo pro resto da vida. Levou um tempo para eu perceber que o RPG, por mais que ele seja uma coisa que as pessoas não conhecem, não quer dizer que ele seja uma coisa que não vale a pena viver. Você pode ser um pai que não entende o sentido que aquilo faz pro teu filho, que não entende o que significa ele virar para você e falar assim,
pai, deixa eu ficar só esse final de semana fora de casa pra jogar com os meus amigos. Mas agora você sabe um pouquinho como é que funciona. Você sabe que é uma coisa que pode ter demônios, pode ter inimigos, dependendo da modalidade que as pessoas estão jogando, mas o seu filho tá só explorando a criatividade dele. E toda a lição que tá saindo dali é valiosíssima, se ele parar pra pensar um pouco. Esse foi o especial de RPG. Eu quis trazer isso aqui, essa temática, porque o RPG ele começou inicialmente com uma temática medieval. Então a gente joga igual em Senhor dos Anéis, séries tipo Outlander, sabe? Usando a roupa de camponês ali, indo em tavernas, indo colher plantas para fazer poções. Tudo isso começou com essa magia. Mas hoje existem várias temáticas. A gente tem o sistema brasileiro de Tormenta 20, que é um sistema medieval, mas que também tem todas as outras modificações que eles trouxeram ali, além de algumas referências à cultura brasileira. A gente tem o sistema do Selbit, por exemplo, que é um sistema de terror, mas se passa num prédio na Faria Lima, em que os personagens entram e acabam lutando contra demônios que surgem por toda a cidade. Você pode jogar nas modalidades que você quiser, e o mais interessante do RPG é usar toda a sua imaginação. É um momento onde você acolhe a sua criança interior. Com a ajuda de um bom mestre, todo mundo sai com uma lição maravilhosa ali. É isso, esse foi o vídeo de hoje. Espero que eu não tenha me estendido muito. É um tema que eu amo muito trazer. E aí eu não podia deixar de vir caracterizada, porque querendo ou não, é uma das coisas mais presentes na minha vida até hoje. E eu não tenho vergonha de dizer isso. O RPG de mesa mudou minha vida e eu tenho orgulho. Para mais conteúdos como esse, eu vou pedir para você curtir aqui embaixo, compartilha com aquele amigo que não sabe o que é RPG de mesa e o poder que aquilo pode trazer para ele. Vou deixar aquela cena que eu falei para vocês aqui embaixo no link. Eu coloquei uma legenda em português pro vídeo, para que vocês conseguissem entender a complexidade e também a paixão que envolve o momento em que a gente tá jogando RPG, o momento em que a gente tá conectado com os nossos personagens. Um beijo para vocês e a gente se vê por aí.